Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conceber Amor, nosso Talkcast semanal aqui. E aí, Paulo, tudo certo? Tudo certo, Evelyn, vamos lá? Vamos entrevistar aqui, né, o nosso convidado de hoje, Homero. Todo mundo de Goiânia conhece o Homero. Se você não é de Goiânia, é bem provável que você também conheça o Homero. Homero, muito prazer você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente pra gente bater esse papo sobre paternidade, que eu acho que vai ser muito bom. Obrigado pelo convite, é um assunto que me chama muita atenção, eu tenho muito interesse, então muito obrigado por me receber. Eu que agradeço. O Homero é o pai da Maia. Gente, se você ainda não conhece a Maia, vai lá no perfil do Homero, porque ela é uma fofa maravilhosa. Gente do céu, como que você aguenta aquelas bochechas todos Só os assistir dias? Monstros S.A., né? Todo mundo me fala, cara. Abu. Olha a Bu do Monstros S.A., onde ela vai? Cara, ela é igual. E ela é muito fofinha, né? Ela é muito fofinha. Nossa. Não, você falou das bochechas dela, vontade, eu tenho de morder. Eu até dou umas mordidinhas, mas quem mordeu de verdade foi uma amiguinha dela. Ah, Deu uma puta mordida na bochecha dela que quase arrancou o pedaço, até furou, tadinha. tadinha. Cara, a Maia, ela me surpreende, assim, diariamente, porque nesse episódio que ela foi mordida pela amiguinha Lavínia, ela sentiu dor, chorou e tal, veio e grudou em mim, Aham. até que passou a dor e tudo mais. Aí eu chamei a amiguinha, falei, olha, Lavínia, vem cá pra você ver, o que você fez na bochechinha da Maia, tanto que você machucou ela. Vem, pede desculpa pra Maia. Aí a Lavínia foi, desculpa, pequenininha também, né? Aham. Aí a Maia falou, dá um beijinho pra sarar. Que tinha mordido ela, cara. Aí eu falei, essa menina tá muito desprendida. Vai Que confiar. ser evoluído, né? Eu falei, que ser é isso? Me surpreendeu. E aí deu o beijinho. Aí ela falou, sarou. E queria já voltar a brincar. Então, eu realmente estou me surpreendendo muito com essa fase da minha vida de poder ser pai e ver uma criança assim, ensinando a gente a amar de forma tão grandiosa, ensinando perdão, ensinando uma série de coisas sem ao menos nem ter aprendido sobre isso, né? É uma coisa muito doida. A gente, quando vira pai, mãe, a gente tem a falsa sensação de que a gente vai ensinar alguém. Quando você se torna realmente, você descobre que você vai ser um grande aprendiz daquela pessoa aí. É verdade. Então, assim, a gente educa dentro de uma formação social ali, mas quem aprende mesmo é a gente. É. E Deus é maravilhoso por isso, né? Sim. Porque escolheu uma forma tão linda de ensinar a gente, de uma forma tão amorosa, né? E tão despretensiosa, porque você vai aprendendo e vai se dando conta que está aprendendo depois. Sim. Né? Sim. Depois que você vê que lições grandiosas são transferidas para você por uma criança, por um ser tão puro, né? Sim. É meio que ser advogado de causa ganha, né? Porque é um amor tão incondicional, né? Tão até estranho para o entendimento da gente, né? Coisa de Deus mesmo, a gente tá longe do nosso entendimento. Mas a gente se propõe a fazer tanta coisa com a paternidade quando ela chega, né? Principalmente pai de mulheres. Vocês têm propriedade, sim, né? Assim, é revigorante receber um carinho dos filhos, mas a filha com o pai é um carinho estranho, diferente, né? Esses dias a Maia a gente tava andando, a gente sempre acorda de manhã, ela já quer ir andar, né? Eu treino de manhã, 5 da manhã, e a Jaque treina às 6:30. Uhum. Aí sempre que ela acorda, né? Eu chego da academia, a Jaque vai, e aí ela acorda e já vai direto. Atrás, mamãe. E a gente vai andando até a academia, atrás da mamãe. Chega lá, é aquela coisa, né? Parece que chegou uma celebridade na academia. E esses dias a gente tava andando, aí a gente parou pra esperar o carro passar. Ela simplesmente me deu um abraço na perna, abraçou assim, apertou e olhou pra mim, vamos papai. E aquilo ali, cara, modificou completamente meu dia, porque eu nunca tinha recebido essa forma de carinho tão genuína e tão assim despretensiosa, né? Sem esperar aleatório, nada em troca, né? É aleatório. Ela nunca falou eu te amo, né? Ela tá com 2 aninhos e pouquinho,
fala um monte de coisa, mas ainda não falou de forma bem espontânea isso. Uhum. Então, assim, só esse abraço já me derreteu. Imagina você receber esse tipo de amor, né? Essa Diariamente. semana, cara, a Liz tava indo pra escola, eu tava levando os dois pra escola. E aí o Rogério tava vindo trabalhar, né? Aí ela, mamãe, abre o vidro, abre o vidro. Eu abri o vidro. Ela, papai, ele, oi, eu te amo. Ele, né, se derreteu. Eu fiquei assim, pra mim, né? Pra mim, eu também. Pra mim, você não fala não, né? Mas ela fala, não quero ser injusta, não. Mas eu tô falando assim, foi muito espontâneo, né? Então, assim, é um negócio de derreter a gente mesmo, não tem como. Mas, Homero, eu entendi que isso, nessa idade, é aprendido. É aprendido. Se você tem o hábito de dizer isso para sua esposa, para seus outros filhos, para sua mãe, pro seu pai, é aprendido. Porque eles são umas esponjinhas. São as esponjas, cara. Eles pegam tudo. O que é bom e o que é ruim. E o que é ruim. E o mais legal é ver o ruim rolando. Porque você não acha que você faz aquilo. Sim. Quando você vê aquele serzinho replicando, aí você cai na real. Fala, exatamente. Onde que aprendeu? Você já sabe de onde veio. Não, você se vê, né? Rolando ali assim, você fala, nossa, cara, será que eu faço desse jeito? E sim. Como é que foi essa mudança de chave, Homero? Pré e pós-paternidade? É o que a gente tava falando. Eu achei que eu ia ser aquele paizão mó liberal, mó legalzão. Só que o que me bateu mesmo foi a responsabilidade, né? Eu acho que isso faz a gente virar homem de verdade. Sim. Faz você começar a pensar a longo prazo. Faz você começar a pensar até em mudanças pessoais. Por exemplo, a Maia foi uma grande influenciadora para mim de forma, como se diz... para mim poder melhorar a minha força, para mim melhorar a minha capacidade física, que era algo que eu sempre estava jogando para frente, colocando sempre outras coisas na frente. E aí esses dias eu fui tirar ela do berço e pá, travei minha coluna, cara. E eu falei, que é isso, cara? Eu preciso mudar isso também, diante de um monte de outras coisas que eu falei que eu também preciso mudar. Então, é uma mudança de chave real. O homem se torna um homem de verdade quando ele tem uma filha, um filho, e ele assume essa responsabilidade, né? Porque eu costumo dizer que o problema do Brasil é a paternidade. É a falta de boas referências para essas crianças que muitas vezes, sem referência, elas se perdem completamente. Né? Concordo muito com você sobre então, isso. Então, assim, se a gente tivesse pais mais comprometidos, assumindo real a responsabilidade de uma paternidade, eu acredito que o Brasil estaria em outro patamar. Sim. Se for olhar nos números mesmo, o Brasil ele é um grande irresponsável no assunto paternidade, né? Muitos pais que não assumem as crianças, pais que não dão bons exemplos. Eu falo que a criança ela aprende com um bom exemplo e com um mau exemplo. Sim. Uhum. E elas aprendem mesmo. E assim, eu vejo pais que dão péssimos exemplos e são crianças que têm um senso de responsabilidade muito grande por ver o pai fazendo um monte de cagada, um monte de merda. Sim. E esse peso, elas recebem esse peso. Então eu tenho me preocupado muito sobre essa questão de qual é o exemplo que eu quero dar para ela, sabe? Porque de toda forma, o mundo vai ensinar ela, pode ser da pior forma possível, da melhor forma possível, mas eu quero ser uma companhia muito importante para ela, eu quero criar senso de valor para ela, e a gente não faz isso senão sendo, né? Sim. Com certeza. Então essa que foi minha ficha que caiu, assim. Cadê você? Quem é você? O que você está fazendo por essa outra pessoa? Porque são seres integrais, como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Já são seres completos. Sim. Talvez não tenham a capacidade de lidar com as emoções como uma pessoa adulta, né? Se frustra de uma forma mais fácil. Mas, cara, elas são completas. Elas entendem tudo. Absolutamente. Tudo, né? E absorvem mesmo e já fazem seus julgamentos. Esses dias eu tava sentado no sofá e ela brincando assim. Ela começou a colocar todas as panelinhas, os brinquedinhos em cima do sofá. E eu fui só puxando a perna, né? Porque foi enchendo o sofá e eu fui puxando a perna. E eu falei, filha, agora tá na hora de você recolher tudo e colocar pra lá, papai. Quer dar uma descansada. Quero esticar minha perna. Ela,
não. Aí eu, quê? Sim, minha filha, tira tudo daqui. E aí eu fui testar ela. E eu peguei meu pé e passei tudo nos brinquedos, assim, derrubei tudo. Ela, papai, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. E começou a catar as coisas e aí colocar lá. Então, assim, eu testo ela às vezes também, sabe? Eu fico vendo Pai até onde que irritante. essa criança vai me pagar sapo. Ai, você é animado de fazer esses testes. Eu não tenho esse ânimo, não. Já basta o que acontece no dia a dia. Não vou causar mais intriga. Mas e como que é a sua relação com ela pelas redes sociais, né? Acompanho de perto, assim, dos seus stories. Eu vejo que vocês são bem próximos, né? Sim. A gente tem nossa rotininha, cara. A Jaque, ela é muito responsável quanto a isso, de criar uma rotina, né? Isso gera uma segurança muito grande para a criança. Então a gente começou a fazer desde cedo mesmo uma rotina de café da manhã, de acordar, né? De ter todo um momento ali e praticar esportes também já bem cedinho. Ela já faz natação. Então às vezes eu levo, às vezes a mãe dela leva. E eu vejo, assim, que ela tem um relacionamento muito próprio e particular para cada um, com a mãe e comigo. Sim. E a gente vai vendo, assim, o tanto que é bonitinho o jeito que eles vão se adaptando ao mundo, né? Porque é uma descoberta real, todos os dias, de uma coisinha diferente, é uma surpresa. E a gente vai caminhando junto, é um prazer grande demais. Eu não entendo, sinceramente, como que alguns pais entendem como um peso. Porque a gente abre mão de tanta coisa pelo trabalho, a gente arruma tanto tempo para falar com pessoas que às vezes, sabe, nem são as pessoas mais importantes para nossa vida. E às vezes quando chega nos filhos, fica difícil levar no lugar, fica difícil buscar no lugar, fica difícil ter um pouco de paciência. Negligencia, né, Homero? Negligencia. E é um presente. Para mim é um presente, assim, diário, acordar e olhar para ela e já brincar, começar a brincar com ela ali no primeiro momento do dia, já escondendo, ela já esconde embaixo da bebetinha dela, que é a cobertinha. E assim, a gente acaba pegando essas palavras também. Até tem que se policiar, porque senão daqui a pouco a gente tá falando igual neném. E dando mau exemplo. É verdade. Se você não falar a palavra certa, o reforço daquela palavra errada vai se perpetuando. Mas você ainda vai passar pela fase de onde ela vai falar cobertinha e você vai falar, não! Fala, bebetinha! Fala, bebetinha! De novo. É verdade. Porque quando eles começam a se corrigir, você fala, olha, falou certo. Aí, falou certo? Meu Deus! E essa comunicação ela é Importante porque é ela que define isso. A Aurora falou muito cedo. E ela falava as palavras corretíssimas, assim, sabe? Mas comunicação lá em casa é o tempo inteiro. Todo mundo conversando com todo mundo o tempo inteiro. Conversa, sabe? Sim. Então, assim, nada justifica o silêncio. Seja ele para a educação, ou seja ele simplesmente para a própria comunicação. Sim. Então, para criança é comunicação. Sim. Né? Então, você tem que comunicar o tempo inteiro, né? E deixar problemas, a raiva, a frustração, para um momento isolado ali, né? Para você. Porque realmente são esponjas. Uma palavra que você fala, rapidinho ela está reproduzindo. Ou às vezes num momento muito que você nem espera, né? Ela traz aquilo que ela aprendeu há, sei lá, 2 meses atrás. Você falou você não lembrava. No episódio, pá, ela usa a palavra, você... Como? Onde você aprendeu? Você falou isso uma vez, assim. E não adianta você falar que não. Ela vai estar certa. Ela vai estar certa. É um HD limpinho. A gente vive um momento muito difícil, eu vejo, assim, com relação à maternidade, paternidade, de uma forma geral. Porque por muito tempo foi pregado muito uma romantização muito grande, principalmente da maternidade, como sendo algo muito lindo, maravilhoso, só flores, né? Nossa, porque todas as mulheres, tipo assim, o objetivo de vida de todas as mulheres é ser mãe e tal. E isso foi pregado por muitos anos. Depois veio um movimento totalmente contra isso, né? Que eu vejo que a gente vivencia ainda muito dessa fase de falar que, assim, que mulher tem que,
tipo, é uma questão de escolha, ser engravida ou não, que a maternidade é muito dura, que é tudo muito difícil, que ter filho é difícil, que educar é difícil, que parir é difícil. Ou Sim. tem filho. Ou trabalha ou tem filho. E várias outras. A gente tá vivendo a outra ponta da mola agora, né? De onde é muito falado o quão difícil é. E eu vejo que falta, assim, na mídia, de uma forma geral, falar a parte assim, é difícil. Dos benefícios, né? Sim, Falar dos mas é benefícios. maravilhoso. E igual a gente tava falando, é difícil, mas é muito mais fácil do que muita coisa do nosso trabalho. Do que muita do gente, dia a dia, né, velho? É verdade. Você, É às vezes, verdade. se sacrifica pra fazer até madrugada adentro pra fazer um trabalho, pra poder entregar alguma coisa. E às vezes para ficar 20 minutinhos a mais fazendo uma atividade ou concentrado com ela ali, Sim. né, em pequenas atividades ali que desenvolvem, a gente às vezes fica sendo injusto quanto a isso. Sim. Negligencia, né? E a gente tem todos os dispositivos prontinhos para tirar o foco da gente dessa criança, né? Assim, a gente se deixar, se você se envolve ali com várias coisas que não tem nenhuma importância, você passa o tempo Sim. que era para você estar com a criança, às vezes a criança tá aqui e você tá aqui, ó, no outro mundo, no outro universo, o menino tá só perto. Aí fica, pai, mãe, espera só um pouquinho que eu tô fazendo um negócio aqui, espera só um pouquinho. E Eles ficam você lutando não por atenção. Sim. Né? Exatamente. E aí o menino começa a quebrar a casa. E aí você fica puto com a criança, falando, por que você tá fazendo isso e tal? Cara, ela tá só te chamando a sua atenção. É. Porque você não tá prestando atenção no que ela tá fazendo, né? Então, assim, é um... E eu acho bacana, desculpa, eu acho bacana quando você mencionou que vocês já criaram algumas regras de rotina de muito cedo, que isso influencia demais em todo o processo. Porque escutamos isso aqui de uma psicóloga, né, que nós recebemos aqui. Porque a criança já entende, por exemplo, que 8h30, quando você falar esse horário, ela tem que estar na cama. Que 6 horas da manhã, ela vai entender que é o horário que ela tem que levantar para ir para a escola. Que 7 horas da noite é o horário dela jantar. Que ela tem 15 minutos de TV para ela ver o desenho dela. Que isso, a Aurora fala adequado, cara. Tem 3 anos e pouco, a Aurora sabe. Pergunta se o desenho é adequado para ela. Nossa, eu mordo se eu ver uma coisa dessa. Adequado. Esse desenho é adequado para mim? Então, assim, eu acho muito massa essa... Eles anseiam por ser educados, né? Porque é a mesma coisa a gente começar um esporte novo. Você quer ser treinado, você quer saber como fazer aquela atividade da forma correta. Você fica buscando essa interação com o seu mentor. E nós somos esses mentores dessas crianças, né? Tem muita coisa que a gente realmente deixa passar e eu acredito que pai e mãe nenhuma vai acertar 100%. Sim. Faz parte do processo de educação você também errar, Uhum. né? E retratar. Eu tenho aprendido isso, porque eu não quero mostrar para minha filha que eu sou um ser perfeito, que eu sou correto. Eu quero errar e me retratar com ela. Eu quero errar e pedir desculpa, porque isso vai ensiná-la a ser um ser humano flexível, né? A ser um ser humano que entende e adequa às situações. Nós somos seres humanos e nós erramos. Isso é fato. Então eu pensava que o exemplo bom seria eu ser perfeito para ela. Seria eu fazer tudo do jeitinho certo, para ela aprender do jeitinho certo. Mas não, cara, eu soltei um pouco o freio de mão disso e me permito também errar, me permito sentar com ela e falar, olha, o papai errou, o papai não acha legal fazer isso que ele fez, né? E porque eu quero transferir esse senso para ela também. Sim. Sabe? De entender que ela pode errar, é normal errar, e para não ser algo traumatizante. Senão a gente traumatiza realmente. Com certeza. Buscando sempre a excelência, sempre o melhor. Criança que não se frustra. E os cérebros deles são completamente... Frustram a qualquer ação, Sim. né? Cada 5 segundos. Cada 5 segundos. A frustração é iminente o tempo inteiro, né? Por causa de coisas, né? Assim, ai meu Deus. Mamãe, a maçã era pra ter cortado assim, não assim. Ai, fala, calma, nós vamos resolver. Eu fui entender essas questões estudando mesmo, porque a gente aprende, eu acho que a herança que eu recebi do meu pai e da minha mãe
foi a criação que eles me deram. Uhum. Porque deve ser muito difícil você educar uma criança sem ter tido uma educação, sabe? Sim. Igual, eu tenho alguns amigos que perderam os pais muito novinhos, e eu falo, cara, que desafio você aprender a educar alguém sem ter tido um exemplo de educação. Então, Sim. a herança que meu pai e minha mãe me deixou foi o jeito que eles cuidaram de mim. Uhum. Até hoje, assim, eu sou muito, assim, cauteloso quanto a essa questão de alimentação, de tudo que a gente vem aprendendo, né, sobre os reflexos da internet, do celular, dos conteúdos, das músicas, do mundo. E eu fico pensando, cara, eu fui criado comendo Neston, que é a pura açúcar. Eu fui criado em iogurte, Toddy. Yakult, Toddy, Nesquik, Skinny, bolacha, tudo aquilo. E, digamos assim, Refrigerante eu com dei certo, 2 anos de idade. eu dei certo, eu tô vivo, eu Sim. tenho saúde. E aí, isso me ajuda um pouco, assim, a soltar. Mas eu confesso que é difícil, me preocupa bastante essa questão. As coisas que mais me preocupam hoje é a questão da informação mesmo, né? A questão da alimentação. Porque a informação, cara, eu já estou de boa comigo mesmo, que não tem como eu afastar isso da minha criança. Uhum. Tem como eu explicar para ela o que é. E é nessa linha mais que eu tô buscando, assim, educá-la. Antigamente, era possível, sem a internet, meus pais conseguiam me livrar, vamos pensar, do mundo das Retardar drogas, um pouquinho, né? do mundo da pornografia, do mundo de tudo isso que é muito terrível no mundo, né? Uhum. Eles conseguiam, não existia internet, não existia o amiguinho que tem o celular, você não dá o celular para criança, mas tem um amiguinho, tem a casa do tio, tem a casa da avó, que dá a bolachinha, que dá o açúcar. Então você tem que ter muito entendimento e assim, equilíbrio mesmo nesses assuntos. E é o que eu tenho buscado para transferir para a Maia, sabe? Saber que as coisas vão chegar ao contato dela, que o mal do mundo vai chegar nela. Sim. Mas eu tenho que estar perto dela. Eu acho que é isso que é a minha linha de educação, é estar perto dela. Sim. É vivenciar os dramas com ela, é vivenciar a dor com ela, é vivenciar o prazer com ela. E é isso que o pai tem que ser, né? Ensinar ela que tem alguém que ela possa contar, né? Exato. Pô, eu posso contar isso pro meu pai, eu posso chorar pro meu pai. Eu quero conquistar esse nível de confiança dela e de entrega, sabe? Todo o resto vai ser uma consequência, mas eu quero ter esse desejo dela estar querendo estar próxima de mim. Por isso que eu saio, eu vou brincar com ela, a gente faz o nosso aterramento. E o dia que não tem, ela cobra. Papai, não vamos pisar na grama? Não vamos ficar aqui um pouquinho no sol, no solzinho gostoso? Ela fala, ela já acorda, vamos lá pro meu banquinho, um banquinho que a gente tem lá na porta de casa. E aí ela senta, fica lá no sol, a gente faz nossa oração, a gente conversa, ela escuta, ela se surpreende com as coisas mínimas. Eu aprendi toda vez que a gente ia, ela bem novinha, 1 aninho e tal, eu saía de bicicleta, é uma coisa que a gente sempre fez, o nosso passeiozinho de bicicleta, eu ponho ela na cadeirinha da bicicleta elétrica, né, que é fácil, não precisa nem pedalar, e aí a gente dá uma volta no condomínio, pega umas florzinhas, e aí ela leva para a mãe dela, e aí vai passando o tempo, outras coisas vão entrando na linha, e algumas coisas vão se perdendo, e uma dessas foi essa de pegar uma florzinha, recolher uma flor e tal, para levar para Jaque. Aí esses dias a gente tava voltando do supermercado, ela viu uma árvore, ela, papai, peraí, deixa eu pegar uma florzinha. Foi lá e pegou a florzinha. Então são coisas que a gente planta e realmente a gente vai colhendo, vai sabe? colhendo. É incrível muito bom. O quanto é prazeroso você ver o fruto da presença, da proximidade, né, da entrega com elas. E o papel do pai, né? O papel do pai, cara, ele é extremamente importante na vida da criança. Necessário. E é negligenciado demais. Às vezes eu penso muito assim, pela questão... Igual você estava falando do Brasil, a gente não tem muito essa cultura. Então, por exemplo, eu tenho um pai que foi maravilhoso a vida inteira, mas eu demorei a entender que eu sou uma exceção à regra. Então, assim, às vezes eu via o relacionamento de pai com filho de amigos de outras pessoas e eu pensava assim, nossa, por que ele faz assim com o pai? Nossa, por que é assim com o pai? Porque a minha referência é muito boa. Eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai. Mas até eu entender que isso era exceção à regra, foi depois de casada. Que eu fui sacar que realmente, falei assim, cara, o meu pai, ele é um ponto fora da curva nesse aspecto. Então, como ser um bom pai sem ter a referência de um bom pai?
é uma questão muito difícil, né? Você não vê, assim, ninguém te ensinando isso de uma forma, né? O Piaget agora tá maravilhoso aí, fazendo um papel que eu tô, assim, nossa, achando maravilhoso, porque não tinha pai falando de paternidade na internet, né? E é conteúdo que a gente tá consumindo tabu, o tempo todo, e os pais não falam, né? E eu queria até trazendo, assim, um pouco do que o seu trabalho, você é artista, você trabalha numa linha completamente, né, fora do padrão social, digamos assim, né? Você não tem um trabalho que você vai acordar às 6 da manhã, vai lá, bate seu ponto, faz o trabalho, volta pra casa, vai brincar com as crianças ali de noite e tal. Seu trabalho te dá uma liberdade, te permite entrar em alguns locais, assim, de uma forma, uns acessos um pouco diferentes do normal, da normalidade. E, igual você mesmo falou no começo, você achou que você ia ser um pai super liberalzão, legalzão ali e tal, e te veio muita responsa, né? Como que você lida com esse equilíbrio do pai que é um artista, que tem todo esse lado solto e tal, mas ao mesmo tempo você tem que dar né, ser um pai responsável ali. Como é que você consegue equilibrar, né? sabe? Para ela entender que eu converso isso com ela, apesar dela ouvir bem atenta e às vezes não falar sobre isso, mas eu trago assuntos sérios para ela. Eu tô próximo dela e eu converso sobre a vida com ela, eu filosofo com ela, de verdade, cara, ela se sente assim, eu vejo o cérebro assim, processando tudo que eu tô falando realmente e trazendo para si. Então eu não tenho esse formato de esperar ela crescer para poder conversar com ela. Eu trago tudo dentro adequando, né, a mensagem, sempre adequando a mensagem para ela, porque é uma criança, ainda tem que construir um entendimento sobre as coisas, mas eu não abro mão de falar coisas sérias com ela, inclusive sobre a vida. Então eu falo para ela, filha, o papai é artista. Você sabe o que é ser artista? O papai tem um trabalho assim, assado. Então eu vou transferindo isso tudo para ela e dando a liberdade para ela ser também o que ela quiser, né? Apesar de tão pouca idade, a gente pode plantar essas sementes. Sim. E falar para ela realmente, sabe? A vida não é fácil, as coisas não chegam fácil. E isso são pequenos exemplos. Às vezes ela tá comendo lá uma castanha. Eu gosto muito ela comia peta. Peta e bolacha. Aí eu comecei a tentar mudar isso, né? A Jaque, ela já dá um pouco mais de liberdade nessa área de alimentação. E eu sou o cara mais chatão ali. Mas aí a gente vai substituindo, vai adequando e a gente vai vendo os resultados. Mas eu falo pra ela, caiu uma castanha no chão. Eu falo, filha, olha só, é comida, é alimento, custa dinheiro, custa tutu. O vô dela ensinou que dinheiro é tutu. Aí guarda o tutuzinho. Eu falei, então custa dinheiro, não pode desperdiçar. Então eu vou trazendo pra ela, assim, de uma forma muito natural, sabe? Todos esses assuntos. Conversando com ela. E ela entende, cara. Ela é demais, cara. Assim, uma criança que tá me ensinando muito também a ensinar. Ela está me ensinando a ensinar. Sim. Com e certeza. Você comentou que existiram 2 Homeros, né? Antes da Maia e depois da Maia. E com relação ao seu trabalho, qual foi o impacto disso? Porque antes você era responsável apenas por trabalhar, fazer sua arte. Agora você tem que ser pai e artista. Como que tá isso hoje? Como que... Eu, sinceramente, eu soltei essa questão de tipo... Eu ficava pensando, nossa, mas hoje é só eu e a Jaque. Por exemplo, a gente ia viajar, a gente punha uma mochila nas costas e rapava pro mundo aí. Mudamos para outro país, vivemos em outros países, passamos perrengue, passamos momentos de muita abundância. Só que depois de ser pai, você começa a entender essa responsabilidade que tem alguém que depende de você realmente. E isso meio que me deu uma preocupada inicialmente, né? Porque trabalhar com arte no Brasil, querendo ou não, não é uma coisa muito fácil de fazer, assim... Um desafio. Sabe? Você ter grana, fazer grana e ter constância nisso. Só que aí eu
parei de preocupar com isso, eu falei, cara, é Deus. E foi realmente Deus que começa a prover tudo. Sim. Eu fico vendo, não falta nada. No momento que precisa, as coisas aparecem. Eu acho que a criança, ela traz essa mágica de tudo começar a funcionar, sabe? Você projeta o passo e Deus coloca o caminho. Então, eu era preocupado, tinha bastante ansiedade quanto a isso. Será que eu vou conseguir mesmo ter uma estabilidade para poder cuidar de uma criança e todos os custos que envolve? Então, eu joguei para Deus mesmo e ele faz o papel, sabe? Faz mesmo. E é as coisas louco acontecem. isso, né? É louco isso. É louco. Assim, porque... Mas esse desprendimento e soltar e realmente ter fé e confiar nisso, você precisa também fazer um trabalho, é um sabe? exercício, Claro, né? com É um certeza. exercício. De acreditar e que vai ter prover, vai ter tudo que for necessário na hora que for necessária e acreditar. E é assim que eu tenho tocado minha vida hoje, sabe? E não tem dado certo. E o pai, ele tem um papel espiritual muito forte na vida da criança, né? Você uma vez comentou, eu postei um vídeo da Liz dando uma birra lá em casa, bem daquelas... Birra profissional, né? Daquelas. Birra profissional é boa. E olha que aquela não foi uma das piores, não. Aquilo ali foi mamão com açúcar, perto do que eu já passei. Mas, assim, você fez um comentário, não sei se você se lembra disso, mas você comentou, assim, que você falou, a Maia, às vezes, tem uns momentos assim, e eu oro com ela, eu canto uma música junto com ela, e isso funciona muito. Não sei se você se lembra Eu lembro. desse comentário. E você comentou, inclusive, de um amigo seu, se não me engano, que tinha alguns problemas com pornografia e que eu te contei, né, que a Liz desenvolveu algumas crises de pânico, né, principalmente no período da noite. E você comentou alguma coisa assim, que você conhecia uma pessoa que o pai, no caso, tinha esses problemas e cada vez que ele acessava esse tipo de conteúdo, a criança passava por crises, né? E a gente falando assim dessa questão do quanto essa conexão, ainda que a gente não queira, ainda que a gente ache assim, esse é um problema meu, isso é uma coisa minha, é algo que ninguém tá vendo aqui, não tô prejudicando ninguém, mas o quanto isso afetava a filha, né? E a gente falando assim dessa rede de conexão familiar, o quanto esses elos são fortes e o quanto a gente tem que ser uma pessoa melhor para que a família em si se desenvolva, né? É evidente isso. Quando o casal tá bem, os filhos estão saudáveis. Sim. Quando o casal não está bem, os filhos estão doentes. Porque eles são o massa reflexo isso, né? emocional. É o viés emocional do pai e da mãe. Então, assim, a nossa busca, minha e da Jaque, de tentar encontrar sempre uma harmonia, inclusive em coisas, como você falou, coisas que estão ocultas a ela. Mas a gente vê a resposta física da criança às nossos dramas emocionais. Você tá, às vezes, preocupado com alguma coisa, ansioso com alguma coisa, a criança começa a ficar um pouco mais nervosa. Mesmo que você a poupe. Sim. Emocionalmente, energeticamente, aquilo é transferido em uma rede invisível, né? Que é essa conexão aí entre os pais e os filhos, entre o pai e a mãe, os filhos. Então, assim, realmente, depois que eu ganhei consciência disso, a gente começou a policiar muito mais, assim, a gente buscar realmente o nosso equilíbrio, porque não existe casamento perfeito. Não. Às vezes existem casamentos que são expostos de forma perfeita, mas todos nós encontramos grandes desafios no relacionamento, no trato, né, entre homem e mulher, no relacionamento diário, nas dificuldades que aparecem, até os nossos próprios problemas. Nós somos também seres em evolução, nós enfrentamos dramas emocionais, nós temos dúvidas sobre um monte de coisa, mas saber que afeta a criança, nosso comportamento, nosso sentimento, nosso emocional, cara, tá ajudando muito a gente se compreender melhor, a gente tá melhor, sabe, buscando realmente essa harmonia dentro da casa. Isso é evidente. Se a gente se cuida, nossas crianças, elas estão saudáveis. É verdade, é verdade. Que bacana isso, né? Muito bom. É até um tapa na cara, Né? né? Mas é real isso.
Tô começando a retroceder Ó, aqui, o pau sabe? tá caindo umas fichas A aqui gente agora. Tá. observa os padrões, Não, né? mas é sério isso aí. Porque eu faço 11 anos de casado. E a gente sempre resolve isso, a gente sempre policiou de nunca dormir virado, sabe? Brigar ou discutir sem resolver. Então, se a gente nunca deita na cama e dorme junto com um problema no meio. Então, a gente às vezes nem dorme, fica lá. Enquanto não resolve, ou com uma desculpa, ou com um perdão, ou com Uma ação de uma ação né? conciliatória, exato. A gente não consegue dormir. Não consegue dormir. Então, a gente fez esse propósito. E é um reflexo diário. Se você está bem, seus filhos estão bem. É incrível isso. Não tinha passado, passado a ver por esse prisma, assim. Porque realmente são reflexos. Eles estando lá no quarto e você aqui no seu quarto e não estiver bem, é uma linha que transmite, assim, realmente invisível. Eu falo assim que a estrutura familiar é uma coisa tão poderosa, porque é feito sobre os princípios de Deus, né? Sim. O homem, a mulher e os filhos. A construção de uma família. Que o espiritual ataca, assim, de forma gigantesca, se você abre um pouco essa janela da desarmonia. E ataca mesmo. Gera pesadelo, gera transtorno de sono. Para nós, imagina para esses seres tão pequenininhos, né, que ainda estão em formação. Eles não sabem muito como lidar com isso. Então, a preocupação com isso tem que ser uma coisa constante dentro da nossa casa. Essa proteção espiritual, essa proteção dessa rede espiritual que envolve, né, a nossa família. Sim. A gente é muito atacado hoje, querendo ou não. Se você está numa posição de construir uma família, cara, o mundo espiritual quer te destruir. Sim. E o reflexo físico disso tá no mundo, né? Você vê como as famílias hoje elas estão sendo destruídas, fatalmente né? atacadas. As mulheres estão todos os problemas hoje no mundo, eles estão em volta de destruir a família. Sim. Você vê o feminismo é uma forma de destruir a família. Sim. Toda essa parte a alimentação, as indústrias alimentares, a indústria farmacêutica, a indústria midiática, tudo está colaborando para que uma família se desfaça. Você vê nas novelas sempre a família sendo atacada através de traições, através de um monte de assuntos. Então, o problema real, mundial, é contra a família. É contra essa estrutura familiar, né? De você criar seres humanos novos aqui nesse planeta. O mundo espiritual ele não quer que isso aconteça e ele vai atrapalhar. E se você der uma pequena brecha, ele vem e te arrasta mesmo. Sim. É por aí mesmo. Forte isso, né? Nossa, eu tô reflexiva aqui, na verdade, né? Tô aqui, gente, tô muito forte isso. processando todas as informações. Nossa, Homero, queria agradecer a sua presença aqui. Porque muito bom. Nossa, parece que passou tão rápido. Parece que passou tão rápido, justamente. Eu queria ficar conversando com você aqui mais umas 2 horas, mas a gente tem que buscar as crianças na escola. Antes da gente começar, a gente falou, vamos combinar qual é a hora que a gente... Mas muito obrigada mesmo. Foi um papo muito proveitoso, de verdade. Eu quero que você volte aqui. Fazer um capítulo 2. Vamos fazer um capítulo 2, justamente. Legal. Eu acho que a gente tem muito assunto para discutir. A gente precisava, né? De ter assim, um convidado. Porque geralmente, na maioria das vezes, né? São mães, né? São com vários casos, são famílias. E a gente precisava ter um pai aqui para falar Porque tem tão pouco dessa paternidade, pai que fala. Isso, disposto a falar, sabe? Pai. Porque homem, no geral, ele fala de quê? Ele fala de trabalho, de vida profissional. E de responsabilidade, né? Quando fala na internet, assim, é basicamente isso. Né? E eu falo que eu tenho um privilégio, cara, assim, é lógico, foi fruto de muito trabalho e decisões tomadas no passado em me decidir ser um artista e viver da minha arte e ter tempo livre e não ter que bater ponto, igual você falou. E eu pago um preço por isso, eu já paguei um preço alto por isso também. Nem sempre eu tive hoje a estrutura
equilibrada que eu tenho, digamos, financeiro, sabe? De poder Sim. ter tempo para dedicar para a Maia. Mas eu falo, aquele pai que não tem tempo, que não pode ter tempo, né? Não pode ter esse privilégio, vamos dizer assim. Ele, ainda assim, os pequenos momentos de qualidade é o que mais vale. Sim. Porque às vezes eu passo lá 1 hora, 2 horas com a Maia, a gente brincando e tudo mais. Só que o que valeu naquele momento mesmo, talvez foi um momento que a gente se olhou e eu conversei com ela e eu tive um pouquinho de presença completa ali na vidinha dela, no entendimento dela. Então não é sobre a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo que a gente dedica para os filhos, sabe? Eu às vezes tenho experiências com ela e ela tá querendo alguma coisa e chora por aquilo. E dá vontade realmente de você falar mais alto e até dar um tapinha para a criança acordar. E eu entendi que realmente, cara, eu não quero isso para ela. Eu entendi que a conversa é completa. Quando eu falo a presença completa eu abaixo na altura dela, eu olho dentro do olhinho dela, eu seguro ela assim no braço. Eu não machuco ela, eu não dou um tapa nela. Eu seguro ela e falo assim, filha, olha para mim, olha para o papai. E eu falo o que eu preciso falar. Aquele momento, depois que termina, ela relaxa de uma forma tão grandiosa, como se fosse assim, ó, meu Deus, eu tô salva. É como se fosse isso. Estou segura, né? Eu estou segura. Então, assim, não é sobre a quantidade de tempo. Os pais que hoje têm um trabalho que exige mais deles, não precisa pensar que está deixando de ser um pai bom por isso. É simplesmente uma entrega completa de pequenos minutos. Eu vi uma profissional falar, eu acompanho muitos profissionais dessa área de pai, de paternidade, maternidade, e eu vi uma informação que foi muito legal, que foi o seguinte: são 9 minutos diários que você precisa de ter com a sua criança para ela estar segura, para ela estar saudável, para ela estar bem emocionalmente. E são os 3 minutos na hora que ela acorda, é os 3 minutos durante a mesa, alguma refeição, e 3 minutos antes de dormir. Se você conseguir dedicar 3 minutos de atenção plena para essa criança na manhã, nos primeiros minutos da manhã dela, onde você não acorda ela com pressão, não acorda com ela pondo ela para rápido, cara, ela pode estar atrasada para a escola. 3 minutos não vai dar um problema grande. Então, aproveita aqueles 3 minutinhos, acorda ela com carinho, conversando baixinho, né? Trazendo Nunca acordei toda aquela minha atenção. filha, ela sempre me acorda. 5h50 ela chega, abre a porta do quarto e fala, bom dia! Cara, é uma energia Vamos tão levantar. cabulosa que elas têm. Mãe, trouxe seu chinelo. Isso ótimo. me inspira, sabia? Se for falar o que mais me inspira na Maia é, tipo, o acordar dela. Como que as crianças acordam com tanta energia apetite de viver, sabe? E acorda com toda aquela vontade de sair, de ver o mundo, de ver os passarinhos, de ver o sol. Então é maravilhoso, é um presente para mim ter a Maia e espero que Deus me permita ter outros filhos. Quero muito ter um filho homem também. Sim. Sempre desejei ter uma filha, primeiro uma menina, né? Mas eu quero muito saber como é que é essa experiência de ter um menino e poder transferir assim uma coisa mais masculina para ele, né? Sim. Uma coisa de força. Eu falo que o meu primeiro filho, homem, eu quero torná-lo um homenzinho, sabe? Logo no primeiro momento de vida, ele já tem as responsabilidades de proteção, de cuidado, de prover, sim, de poder assim educar, né? E ser realmente um pequeno homenzinho, desde criança. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho a graça de ter a experiência de ter uma menina e um menino. Meu menino tá com 1 ano e 9 meses. Ele é um homenzinho. E é muito engraçado isso. Assim, porque não é uma questão de educar diferente. Apesar de que sim, tem algumas diferenças. Mas essa questão da proteção. Sim. Ele chama ali de princesa. É um posicionamento, não é nem sobre educar. É uma forma que você vai se posicionar para educar um homem e porque a educação, como você diz, é a mesma. Sim. São seres humanos, mas você pode dar um posicionamento diferente, né, de proteção, de cuidado, de serviço. E é muito doido isso, porque é muito natural, muito nato. É muito dele, né? É muito das crianças. Assim, e tanto ela quanto ele, os dois têm coisas que você observa e você fala assim, cara, isso é porque ele é um menininho.
É um homenzinho. É, um homenzinho. E da mesma forma ela, não, isso é coisa de menininha, né? E é tão assim, é uma construção muito natural que não é forçado, não é a gente que impõe alguma coisa sobre isso, né? Vem assim de fábrica. É muito doido, nossa. E é maravilhoso, né? Ser pai, ser mãe é uma coisa que... Exatamente, eu sou a chata da balada que fala pra todo mundo ter filho e o povo fica achando que quem não tem, acha que é igual a história da pessoa que tá dentro da piscina de água gelada. Que fala assim, não, pula aí. Tá quentinho. Tá bom. E não é isso, não é isso. É só vivenciando mesmo, pra você entender. O que é a melhor coisa desse mundo. Sim. Exatamente. Uma amiga minha, ela é bem feminista, assim, e tal. E ela é bem dessas né? Tá tudo bem, assim. Eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas tá tudo certo. E aí ela engravidou. Nós temos um tempo de casado parecido, assim. Ela já devia ter uns 7 anos de casada. E engravidou e ela sempre falou que não teria filhos. Eu também falava. Então... Tá tudo certo. Também falava assim, eu não tinha esse sonho, né? Essa coisa, vou ser mãe, então não tinha isso. E ela falava que não queria, que não ia ter filhos e tal, e ela engravidou. E aí, uma semana antes dela, assim, na semana quando ela foi ter os filhos, eu comentei num post dela, algo do tipo assim, nossa, você vai descobrir o maior amor da sua vida. E aí ela me respondeu embaixo assim, não, amiga, eu amo meu marido, eu amo meu gato, eu amo não sei quem. O amor, ele tá aí, é pra todo mundo. Aí eu falei, só respondi embaixo assim, depois a gente conversa. E aí, cara... Engravidou. Não, ela ela estava quase parindo já. Entendeu? Ela estava grávida. E ainda negligenciando o amor ainda. Não é negligenciando, eu entendo ela super, porque eu também eu só me realizei como mãe, só entendi o que é ser mãe. A Liz tinha nascido, tinha uns 10 dias já, que foi um dia lá que parece que rasgou o céu e abriu minha cabeça e eu falei, cara, agora sim, nasceu. Entendeu? Assim, não foi igual. Tem muita mãe que engravida e fala, nossa, já morri de amores. Eu não fui assim. Eu achei legal, foi massa, não... Foi uma emoção diferente? Foi emoção diferente, foi muito tipo, nossa, e agora, o que eu vou fazer e tal, mas tá de boa, vamos levando aqui e tal. Mas não foi o ser mãe, que é uma coisa que realmente foi acontecendo, sabe, na minha vida, assim. E aí, hoje, a neném dela já tá maiorzinha, já tá com alguns meses, e eu fico vendo o que ela posta da criança e o que ela escreve, né? E eu falo, cara, ainda não falei com ela. Mas a hora que eu falar, eu tenho certeza que ela vai falar assim, Você tinha razão. Você tinha razão. Já tá em outra profundidade. É outra coisa. Você vê o que ela escreve pra criança, ela tá escrevendo como se fossem uns posts pra criança. Eu falo, aí mudou tudo, eu tenho certeza. E as pessoas não entendem, você falou um né? ponto muito importante que eu acho que não pode deixar fora disso, porque eu tenho amigos também que têm animais e eles se tratam como pai de pets. Né? E o mundo inteiro tá muito nisso. Sim. A onda do pet ficou violentamente, cresceu muito em todo mundo, né? Todo mundo tem pet, inclusive é um mercado que, digamos, fatura mais do que o mercado de filhos. Sim. Existem pessoas investindo mais em animais, em cuidar dos animais, e, né, dos seus gatos, cachorros e etc., do que investindo nos próprios filhos. E eu fui entender que, tipo, por que esse fenômeno acontece? Por que as pessoas estão tão bem com esse assunto de ser um pai de pet e eu não quero mais ter filho porque eu já tenho um cachorro? Porque o cachorro, ele não discute com você. Ele não devolve. Ele não te afia. Ele não te afia, exatamente. Se você tá puto com o cachorro, beleza, você ficou puto e o cachorro não vai ficar puto com você. Sim. Se você desrespeitou o cachorro, ele não vai te desrespeitar. Se você der um mau exemplo, o cachorro não vai te imitar. Então, assim, quando a pessoa cai a ficha e entende que ter um filho é completamente diferente do que ser um pai de pet, aí ele entende realmente o que é o segredo da vida. Sim. Né? Que é educar alguém assim como você foi educado. E eu vou te falar, eu sou, antes da Liz, né, antes de engravidar, eu era mãe de pet. Sempre fui muito apegada em bicho, super apegada, assim, defensora das causas animais e tudo mais. Não deixei, não que eu tenha deixado de ter a empatia. Não é isso. Só que, exatamente, eu percebi o seguinte,
eu achava... Eu não sei se você já acompanhou, eu tenho uma cachorra que ela é deficiente física. Ela é a Rodinha, famosa a Rodinha. Rodinha, ela tem cadeirinha de rodas, é bullying já de cara, né? A Rodinha, a gente achou ela no meio do mato lá, uma vez, no ensaio e tal, eu fiquei morrendo de dó, peguei a cachorra, levei pra casa e fizemos um tratamento, e foram meses eu com essa cachorra no veterinário, e fisioterapia, e a gente abriu uma campanha, e as pessoas doaram dinheiro pra gente poder cuidar dessa cachorra, porque era muito caro. Todo mundo se sensibiliza. Todo mundo se sensibiliza, justamente, foi uma campanha maravilhosa. A gente conseguiu pagar todo o tratamento. No meio do tratamento, ela quebrou a perna. Cancelou todas as possibilidades dela andar e tudo mais. Mas a Rodinha, ela era uma cachorra que, hoje, eu olhando, eu percebo que eu coloquei ela no lugar que eu tinha, natural da minha vida, de uma filha, de um filho, né? De uma criança. Como mulher que tem essa genética ali já de ser mãe, né? Então, a Rodinha, ela entrou nesse lugar. E eu morava num apartamento. A Rodinha morava dentro do apartamento com a gente. O apartamento era dela. Porque ela não sabe fazer cocô e xixi num lugar. A Rodinha faz cocô e xixi de acordo com a vontade, né? Não, a vontade não, porque ela nem entende. Ela foge, ela caga e foge. Porque ela não entende que foi ela que cagou. Não tá entendendo? É algo assim, de outro mundo. Então, ela ia fazendo as necessidades dela no nosso apartamento. E, cara, ia ficando. Meu apartamento, depois que a Rodinha veio, eu parei de receber visita em casa. Porque era um cheiro insuportável de urina e cocô. E aí ela tem infecção urinária direta. E aí o cheiro é mais forte ainda e tal. E a gente cuidava dessa cachorra. Cuida. Mas assim, além do cuidado, era um amor que eu tinha que era assim, uma coisa de... Realmente era filho. Né? E eu achava, na minha cabeça inocente, coitada, que nada assim, eu pensava assim, eu vou engravidar, isso grávida, tá? Eu olhava pra cachorro e falava assim, nossa, eu vou amar essa criança tanto quanto eu amo esse bicho. Cara... Não é nenhuma fração, né? Nossa! Não, eu acho que é um amor completamente diferente. Não tem comparação. Você ama mais do que a si próprio. Sim. Exatamente. E não tem nada no mundo. Nada. Não tem nada no mundo que se compara a isso. Que chega perto disso. Não tem pet. Não tem nada. Não tem substituição. É verdade. Ou você vive essa experiência... Ou você assiste essa experiência. De outras pessoas vivendo. Exatamente. Se você não quer ter filhos, tudo bem. Mas entenda, você não vai viver essa experiência. E eu acho que há uma inversão muito grande, né, Homero? Porque se você abre uma campanha no Instagram para ajudar uma cachorra deficiente, você vai ter lá. Nossa, a Rodinha era popstar. Agora, abre uma campanha para ajudar uma criança na África lá, por exemplo, lá na Cruz Vermelha, lá que tem. Até aqui, né? Até aqui. Ó, gente, vamos fazer uma vaquinha pra gente ir ali num bairro, nós vamos ajudar ali 5 famílias. É um ufa. Pra você... Eu vou fazer um pix pra Evelyn pra ajudar a cachorrinha dela. Mas pra comprar uma cesta básica e ajudar uma família, né? Os valores estão trocados. Gente, bora lá buscar Vamos esses lá. meninos. Top demais. Homero, obrigado aí pela Obrigada, Homero. presença. Ter tirado um pouquinho do seu tempo lá pra falar um pouquinho da paternidade. Esse assunto é maravilhoso falar. Vamos marcar o episódio 2. É o episódio 2, vamos precisar. Deixar ela crescer mais um pouquinho pra mim ter novas experiências, novas histórias. Eu quero que você venha aqui agora já grávida do seu menino. Top. Porque o nome eu já tenho até de uma menina, mas o nome de menino não tem. Não tem ainda? Então vai vir outra menina. Sinto muito te informar. Ai, Valeu gente, demais. muito obrigada. Se vocês já estão aqui assistindo esse episódio, não deixa de seguir, de compartilhar, de mandar pra todo mundo, tá? Segue a gente no Instagram também. E segue o Homero também, que ele tem Como um é que é? trabalho Suas redes sociais, Homero? Homero.art. Homero.art. Se você precisar de qualquer arte, assim... Pinturas de rua. abstratas. Você também faz quadros, né? Sim. E tudo. Hoje eu tô, assim, mais focado na arte de quadros, em quadros. De quadros. Né? Pintura abstrata e quadros.
Tem a Galeria de Arte em Goiânia, o Artspace, Uhum. artspace.goiânia. Sim. Ficam convidados também a conhecer o meu trabalho Uhum. e a encontrar, vez ou outra, a nossa mini artista lá. Porque ela Ai, Lu. adora, me chama todo dia. Vamos pintar, papai, vamos pintar. Que bonitinho. Que bom, já puxou a veia. Querendo ou não, cara, as nossas crianças, elas vão ter muito do que a gente faz. Né? É difícil, né? Esses dias a gente tava na igreja e o Dom vendo o pai dele tocando bateria e ele já olhando assim, e super, né? Aí É bacana isso. o Betão, um amigo nosso, tava cantando, né? Ele, na hora que terminou a música, ele falou assim: gente, alguém dá um estetoscópio pra essa criança pra ver se ainda tem salvação. Porque realmente não tem jeito. Vai ser ali. baterista. Ai, mas é muito bom. Gente, vamos encerrar esse negócio aqui, senão a gente vai ficar aqui mais 5 horas. E isso a gente tem um próximo episódio pra passar aí com o Homero. Obrigada. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.